Pessoal, começamos aqui o nosso plantão de dúvidas do PyTools, que é o curso intermediário de Python, onde nós abordamos aí as ferramentas que, na minha opinião, e de muitos profissionais aí que trabalham com tecnologia com Python, são as ferramentas básicas de qualquer projeto Python do dia a dia. São elas pip, virtualenv, testes automáticos com PyTest, mock, git, e agora a gente tem utilizado também o pipenv aqui. Participam aqui desse plantão quem adquiriu aí o curso do PyTools, então pode mandar as perguntas e pode retirar aqui as dúvidas ao vivo. E também quem é membro do curso Python Pro. O curso Python Pro ele acontece quando nós temos as turmas, e aqui eu vou deixar aqui nessa gravação spoiler, que nós teremos uma turma em novembro. Tá? Em novembro, se você está vendo essa gravação aqui, novembro de 2019, tá? Quem quiser ir se programando. Bom, eu vou compartilhar aqui então a tela e mostrar as perguntas que os alunos me mandaram. Me avisem aí se vocês estiverem enxergando aqui o compartilhamento. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Me avisem aí se vocês estiverem conseguindo enxergar. Deixa eu ver aqui. No chat, beleza. Então essa daqui foi a questão do Éder, né? Ele recebeu um e-mail aqui do sistema, da terceira semana do curso PyTools, para ver se ele entendeu os conceitos, né? Então aqui ele está falando de duas questões que ele buscou resolver. No meu projeto, eu utilizo o JupyterLab para fazer algumas partes. Então eu pensei que seria interessante, ou mais correto, que o JupyterLab rodasse sobre o Venv, que criei para o meu projeto. Então eu verifiquei que é possível gerar o kernel do Jupyter que usa o ambiente que eu quero. Deu certo. Essa questão aqui já foi um problema que demorei para conseguir descobrir o motivo. No meu projeto eu estou utilizando o pacote Pandas, eu instalei no Venv do projeto, mas assim como todos os outros pacotes, foi tudo bem com a instalação. Mas quando foi usar, deu um problema de module not found, error, ou seja, quando o módulo não está disponível. Demorei para entender, mas o problema é que não havia colocado uma lib entre as que você mostrou no vídeo. No caso, a lib bz2-dev. Então, instalei o PyEnv novamente, agora com a lib presente, mas faltou outro módulo. Descobri então que esse módulo faltante era o... E aí ele foi colocando aqui as dependências, né? Então adicionei e aí finalmente deu certo. Dessa questão, duas coisas que não ficaram bem claras para mim. Se eu precisava mesmo ter reinstalado o PyEnv e o que realmente estou fazendo na instalação no apt install-y build essential. Grande abraço e obrigado. Aqui, Éder, a grande sacada é o seguinte. Isso aqui eu ainda estou até estudando, né? Para quem é membro da turma, nós temos aqui o fórum específico para retiradas de dúvidas. Possivelmente você deve ter visto a aula de PyEnv aqui, né? Então, para quem é membro, eu vou mostrar aqui, eu coloco o post do próprio fórum para ter a discussão e para retirar todas essas dúvidas. E principalmente eu vou colocando aqui os comandos que eu vou utilizando no vídeo para facilitar a vida de quem está assistindo a aula. Então, aqui no caso do Ubuntu, eu coloquei todas as dependências, na realidade não só as do PyEnv, como também algumas dependências que nós costumamos utilizar no dia a dia. Então, por exemplo, eu coloquei até o Git aqui e o Vim também. Tá? E aqui com todas as instruções do que editar no arquivo bashrc para conseguir utilizar o PyEnv. O que acontece? No ambiente Linux e com o PyEnv, o que ele vai fazer muitas vezes é fazer o build, não só ele como o pip em si, ele vai fazer o build de determinadas bibliotecas. E principalmente muitas bibliotecas dessas científicas, elas se apoiam em extensões escritas em C, na linguagem C, ou às vezes até em outras linguagens, mas normalmente na linguagem C, principalmente nas partes que precisam performar melhor. Só que aí a questão é que quando você tem código escrito na linguagem C, você vai ter que compilar esse código para a sua plataforma. E justamente o que nós temos aqui na instalação é
A instalação dessas bibliotecas, no caso aqui do Ubuntu, mas dependendo do teu sistema operacional, você vai ter que procurar quais são essas dependências. E aí aqui eu coloquei todas elas, né? Veja que, inclusive aqui se encontram algumas que você porventura não tenha colocado. Inclusive, como eu falei, tem algumas que não são necessárias exatamente para o PyEnv, mas que nós utilizamos no dia a dia, como por exemplo o wget e crew aqui também. Tá? Mas temos todas aqui essas libs que nós instalamos aqui no caso do Ubuntu. Tá? Então, sim, a gente tem que instalar essas dependências. E se você instalou o PyEnv, simplesmente instalando só as dependências que faltam, em geral vai funcionar. No máximo, talvez o que você precise fazer se não der certo é dar um source novamente no teu arquivo bashrc para que você consiga fazer a instalação. E aí você não deve ter os problemas com os module not found da vida. Aí, tá certo? Bom, dito isso, depois de repente eu posso até incluir, né, nessa gravação, eu vou ver se eu coloco aqui este link para instalação no próprio vídeo da gravação aqui no YouTube, para ficar disponível também para quem porventura veja essa gravação e queira instalar no Ubuntu. Obviamente que no teu sistema operacional é interessante você procurar. A outra coisa, pyenv install Ubuntu. Boa pergunta. Vou responder na próxima pergunta aqui já, Márcio, que aí a gente vai dar uma brincada aqui com algumas coisas, eu já pergunto aí. Tá? Já respondo essa tua questão. Guarda ela só um instantinho. Se eu não me engano, tinha um link, eu acho que é no próprio PyEnv. Eu estou entrando aqui na página home do PyEnv aqui dentro do GitHub e encontramos table of content, installation, olha lá, homebrew. O homebrew no macOS já instala tudo direitinho, tá? Eu utilizo no dia a dia o macOS, o homebrew já mata pau, já você não tem uns problemas, ele vai instalar tudo que precisa. Understanding, locating, basic. Tinha algum lugar que a instalação. Eu jurava que eu tinha lá, homebrew. Não. O que? Vocês não estão conseguindo ouvir? Vixe, tem que dar uma olhada no teu som aí, Guilherme. Se for só você, aí possivelmente é o seu computador. Putz, tinha aqui, eu acho que era um pyenv install. Deixa eu ver aqui. GitHub pyenv installer, eu acho que era isso. Deixa eu ver aqui. pyenv installer. Esse daqui também, se eu não me engano, já é o que ele vai fazer aqui. Eu acho que ele vai resolver todas aquelas dependências para você. Tá? Então ele já vai tentar resolver uma porção uma porção de problemas para você. Eu acho que inclusive ele vai tentar mexer no teu bashrc. Mas eu acho que ele já vai instalar também todas as dependências para você. Então fica também uma opção, dar uma investigada nesse projeto aqui, ó. pyenv installer. Eu acho que ele resolve aí pra gente, tá? Veja aqui, tá? Então aí ele vai dar o jeito aqui para ele. Dá até para ver o que é aqui cadê o pyenv.run bash. E aí ele vai puxar esse bin aqui, ó, e vai ter aqui o installer, olha lá, que vai tentar fazer aí algumas operações para ajudar aqui no processo de instalação. pyenv git, pyenv doctor, enfim. Mas como eu fiz eu fiz pelos dois, né? No vídeo eu também fiz por aquelas dependências. Então, essas dependências que se encontram aqui no fórum, eu vou copiar na gravação, elas também vão servir para o Ubuntu, tá?
Se for no Windows, aí não tem PyEnv, aí não faz nem sentido a gente falar nada. Se for pelo Mac, o Homebrew já resolve para você sem problema nenhum. Só dá um brew install PyEnv que já vai resolver. Tá? A outra questão conectada, e conectada inclusive com a pergunta do Márcio, sobre o pipenv, se o pipenv hoje é o mais recomendado. Tá? Vou passar aqui para outra pergunta que está mais ou menos associada. Na realidade, eu quero falar algumas coisas sobre a pergunta do Fernando, que está até aqui online também, né? Ele sobre o VirtualEnv e o Venv, ele entendeu o que o VirtualEnv faz, que é basicamente para você conseguir isolar as dependências do seu projeto. Para você poder ter diferentes versões de Python e de diferentes versões de dependências. Por exemplo, vai trabalhar com Django 1.11 porque você está num projeto legado e com a 2.2 porque você está num projeto atual. Então, com o VirtualEnv você consegue isolar isso. E aí a pergunta simples aqui que ele fez é onde eu devo colocar o meu ambiente virtual. Tá? E assim, em princípio não existe um lugar correto. Tá? Por exemplo, quem utiliza o chamado VirtualEnv Wrapper, esse VirtualEnv Wrapper costuma criar o ambiente virtual em uma pasta lá específica e isolada que não está presente dentro do seu projeto. E o pipenv, por padrão, faz a mesma coisa. Também cria lá uma pasta oculta dentro da home do seu usuário para colocar os ambientes virtuais. Eu, Renzo, prefiro colocar dentro do próprio projeto. Por quê? Porque se eu quiser apagar o projeto do meu computador e o meu ambiente virtual está dentro dessa pasta, já vai tudo junto. Do outro jeito, vai ficar um ambiente virtual aí jogado numa pasta qualquer e etc. E a outra razão também é que é a seguinte: faria sentido não ficar dentro da pasta, isso na minha opinião, se você fosse reutilizar VirtualEnvs. Tá? E assim, a boa prática é justamente você ter um VirtualEnv por projeto. Então, se você tem, de repente, esses ambientes virtuais em uma outra localização, utilizando o VirtualEnv Wrapper ou o próprio pipenv, de repente você vai querer reutilizar VirtualEnvs e justamente não é a boa prática. A boa prática é você ter um ambiente virtual por projeto. Tá? São duas pessoas não conseguindo ouvir. Acho que pior que são só duas. O Wagner tá conseguindo ouvir e o Márcio também. Eu só tem que dar uma olhada aí na internet, na conexão como tá. Beleza? Bom, então, fazendo isso, né, se você for utilizar vamos primeiro com o VirtualEnv. Então, eu sempre prefiro criar dentro do próprio projeto. Então, vamos supor que nós fôssemos começar aqui um projeto. Então, mkd projeto, eu vou chamar de remover, porque eu estou criando uma pasta que eu vou querer remover aqui depois da minha home. Tá? Então, só marquei aqui para eu ter certeza que depois eu posso remover isso numa boa. Né? Vou conferir lá a versão de Python que está no meu sistema, em particular a 3.7.2. Se eu quiser conferir onde que está esse Python aí, se eu estiver utilizando o PyEnv, eu coloco o PyEnv with Python, e aí veja que justamente ele está utilizando a versão 3.7.2 do PyEnv. Tá? E aí vamos criar até o projeto de acordo com o que deixa eu só confirmar aqui, mas era o Eden, tinha perguntado acerca do Jupyter e do Pandas. Né? Então, para criar o meu ambiente virtual, Python, então tenho certeza que eu estou utilizando o do 3, -m venv, eu vou criar na pasta .venv o meu ambiente virtual e dentro do meu projeto. Então ele vai criar aqui esse ambiente virtual, já criou. Se a gente rodar aqui o ls-a, vejo que eu estou aqui com o meu .env. Para ativá-lo, source.venv-bin activate. Então ele ativou o meu ambiente virtual. E aí vamos tentar instalar aí as duas bibliotecas que o Eder tentou usar. Então, pip install Jupyter e o Pandas.
Então, nesse momento, ele vai instalar essas duas bibliotecas dentro desse meu ambiente isolado, tá? Inclusive, tem gente que usa o Jupyter no dia a dia, então não fica instalando o Jupyter em todo o ambiente virtual. Mas se ele é utilizado dentro do seu projeto, às vezes pode ser uma boa você incluir ele dentro do seu arquivo de dependências, tá? Então, vamos deixar aí ele terminar. Então, isso tudo está bem descrito dentro do módulo. Existem os builds roteirizados, explicando como criar a Virtual Env, como fazer aqui a gestão de dependências como um todo. Tá? E aqui a gente está fazendo esse bem bolado rápido, que é mais para tirar dúvida. Vamos lá, vamos ver se acaba. Tem bastante coisa no Jupyter, né, para instalar. Enquanto isso, alguma dúvida até aqui, pessoal? Ó, terminou de instalar. Aí, tá? Então, terminado isso, né, nós poderíamos testar para ver se o Jupyter vai rodar realmente aqui. Ó. Veja que ele já me deu o autocomplete. Jupyter, não lembro qual que é o comando dele, só Jupyter, vai? One of run version config ou é Jupyter Run? Ah, Jupyter Notebook, é verdade. Opa. Jupyter Notebook. Olha lá, rodou. Opa. Não, agora foi. Redirect rodou dentro do meu projeto. E aí eu poderia criar aqui os meus notebooks, né? Vamos criar aqui um novo então. Python 3. E aí vamos fazer import pandas SPD, que é o que o pessoal do Data Science costuma fazer. Opa! O pandas não tá? Olha aí, só porque eu falei deu ruim? Pior que eu usei o pandas esses dias. Incompatible library version. Python requires version but lib. Eu acho que então foram esses problemas aqui que o Eder teve. Olha, eu usei o pandas esses dias. Que engraçado. Depois é bom porque qualquer coisa eu vou até incluir essas versões aqui, mas LZMAC Python 3.7. Deixa eu garantir. Vamos parar aqui o Jupyter. Deactivate. Ou de repente foi até de propósito para a gente ver que é o seguinte. Por que eu gosto da minha pasta do projeto principal aqui? Porque simplesmente se eu vir agora aqui e remover o meu projeto inteiro, então rm-rf, dentro daquele meu projeto remover, o projeto vai junto, inclusive com o ambiente virtual. Então tudo que eu instalei vai ser jogado aí no lixo. Deixa eu dar uma conferida. Tá esquisito isso. PyEnv versions. Ou tinha um que era, na verdade eu acho que era install mesmo. PyEnv install -L. Para saber o que tem disponível aqui para a gente instalar. Tá na 3.2? Eu acho que já tá na 3.274, né? Brew update PyEnv. Upgrade. Upgrade PyEnv. Então, para quem está utilizando o Mac, dá uma atualizada no PyEnv caso as versões de Python não apareçam. Python 3.7 version.
Eu acho que estava na 3.7 alguma coisa. Deixa eu... Ah lá, 3.7.4. Então eu espero que esse... Putz, mas vai fazer o update do Homebrew. Tá. Enquanto vai fazendo o update do Homebrew, vamos ver a questão só do pipenv, tá? O pipenv é uma lib criada pelo fundador do Request, o Kinitz, tá? Que assim, tá um pouco de briga aí na comunidade, porque ele meio que tentou enfiar a goela abaixo o gestor de dependências. Existe também o Poetry. Eu comecei a utilizar o pipenv, ele resolve alguns problemas que o uso do pip mais virtualenv traz. Por exemplo, ele cria o arquivo de dependências em alto nível, mas também um arquivo .lock com todas as dependências pinadas. E você não precisa ficar fazendo a gestão disso manualmente, que você tem que fazer no arquivo requirements, que nós costumamos utilizar se você estiver utilizando o virtualenv. E por padrão, quando você está com o pipenv, ele cria os seus ambientes virtuais em uma pasta genérica dele, que fica na home, em algum lugar lá que eu nem lembro. Tá? Mas eu vou até editar aqui para a gente dar uma olhada, para vocês verem o arquivo aqui e o que ele faz. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou editar o arquivo bash, agora eu não lembro se é o meu bash profile ou o meu RC, mas vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui, ó. Se você reparar, dentro do meu arquivo bash profile, inclusive na aula do PyTools eu menciono isso, eu deixo sempre essa variável de ambiente aqui, que é o pipenv_project igual a 1. Por quê? Porque com esta configuração o pipenv vai criar o meu ambiente virtual dentro do meu projeto. Mas eu vou comentar aqui essa linha, ó, tá? Vou comentar aqui essa linha e vou salvar. Vou até criar aqui, inicializar um outro terminal, só para a gente ver que esta variável não estará aqui presente, né? Então, echo $, esse cara aqui, olha, não tem essa variável de ambiente. Isso, ele cria um lugar padrão, né, Thiago? Então, assim, eu tenho utilizado o pipenv, tem funcionado, mas tem uns 6 meses que ele não está sendo atualizado. De vez em quando o pip é atualizado, ele tem alguns problemas. Então, assim, a ideia é muito boa, eu não sei como é que está a implementação. Eu até gravei um módulo dentro do PyTools para explicar o pipenv, mas apesar de toda a pressão do Kinitz, eu não sei como anda isso na comunidade, se vai ser utilizado mesmo. Eu utilizo, inclusive no site do próprio Python Pro, eu utilizo o pipenv, tenho utilizado, inclusive, que se não me engano ele trabalhava no Heroku, então fazendo deploy lá, funciona com os arquivos com pipfile, tá? Mas, assim, essa parte de ser o empacotador oficial ainda não está muito certa, e existem algumas opções como Poetry atualmente. A parte ruim é que a gente não ter em 2019, né, não ter isso já maduro dentro da comunidade é um pouco ruim, né, porque você precisa de uma solução interessante para você fazer a gestão das suas dependências. Mas enfim, de novo, vou fazer o mesmo processo, né, do mkdir projeto remover. Então acabei de criar aqui, ó, esse cara, ls-a, para mostrar todos os arquivos que tem aqui, veja que não tem nenhum. E aí, se eu utilizar o pipenv install, o que ele vai fazer? Ele vai, então, instalar aqui, vai criar, olha lá, está criando já um ambiente virtual, e o legal é que o formato a forma com que o pipfile funciona, ele já vai deixar claro também qual é a versão de Python que a gente está utilizando. Então, se eu colocar aqui de novo o ls-a, veja que ele criou os arquivos pipfile e pipfilelock, mas veja que não tem nenhum .env aqui. Tá? E vamos dar um cat aqui nele. Ó, esse cara não tem nada instalado porque eu não instalei, né? E nós temos aqui também a versão do Python especificada aqui, no caso aqui a versão 3.7. E a outra coisa é que ele cria um pipfile.lock, onde ele vai colocar as versões
das suas dependências de forma pinada, sem você ter que fazer a gestão disso, e isso é superior ao que o Virtual Env faz. Além de manter todas as dependências aqui. Você no pipfile mantém as suas dependências diretas, ou seja, aquelas que você instalou, e dentro do pipfile lock ele vai resolver o grafo de dependências e colocar essas dependências dentro desse arquivo, e você não precisa fazer essa gestão que você tem que fazer lá no Virtual Env. Então, por exemplo, se você der um pip install, se você estiver utilizando o Virtual Env, numa dependência direta, você não sabe quais são as dependências indiretas que você pode retirar do teu projeto. E aí isso é ruim porque você teria que fazer isso manual, e num projeto que tenha muitas dependências, isso pode ser um problema grande de se resolver. Tá? Mas o interessante também é que ele não criou, né, como eu disse, o meu ambiente virtual aqui dentro. Tem um pipfile, tem um pipfile lock, mas eu não estou vendo nenhum ponto .env. E aí o Thiago deu uma força aqui, colocou no chat, que no Ubuntu o pipenv cria dentro da home em .local share virtual envs e o nome do projeto. Vamos até navegar para identificar então onde o Thiago colocou para a gente. Então vai ser cd share. Meu não tem? Não, .local share virtual envs, nome do projeto aqui, projeto remover, né? E aí veja que ele coloca inclusive esse hash aí, né? Ele coloca um hash aí como um ID, possivelmente para não ter conflito se você por acaso criar um projeto com o mesmo nome, tá? Então veja que o ambiente virtual, tá aqui, esse bin, certo? E a vantagem é que se você vai trabalhar com o pipenv, ele não instala nada que não seja em um ambiente virtual. E se você quiser rodar dentro do seu comandos, dentro do seu ambiente virtual, você usa o pipenv shell. E aí ele entra, e ele é um shell mesmo, onde você aqui, se você digitar o it Python, olha lá, ele está utilizando aquele Python do ambiente virtual ligado. E a diferença dele para o Virtual Env é que você sai com exit, que é o normal de você sair em um shell. Diferente do Virtual Env, que você vai ter que rodar o activate. Agora, a questão é a seguinte. Se você editar o seu bash profile ou tiver a sua variável de ambiente, que é aqui o caso, né? pipenv in project, coloquei esse igual a 1 aqui, porque lá na documentação do próprio pipenv, ele coloca isso. Se você editar, e aí eu vou, opa, deu ruim aqui. Isso, agora sim, vou salvar esse arquivo. Vamos dar uma olhada para ver se a variável de ambiente está setada aqui com o valor correto. Está com o valor de 1, então aqui nesse caso. Vou entrar dentro lá do próprio projeto que já foi criado. Vou dar um pipenv install. E aí vamos ver o que ele vai fazer. Está criando, for proper, lang não está virtuado, mas veja que ele está criando o ambiente virtual. Porque como eu setei a variável de ambiente, a ideia é que ele crie, e ele criou o meu virtual env dentro do próprio projeto. Então eu sempre seto essa variável de ambiente aqui. Então agora se colocar o ls-a, veja que foi criado aqui o venv. E mesmo utilizando o pipenv, nada impede de você dar um source.venv bin activate. Ele criou, activate, ele criou com as mesmas coisas aqui, tá? Deixa eu dar um deactivate aqui. E aí vamos tentar pip install. Pip install não. Pipenv install Jupyter e o pandas de novo. Vamos ver se o pipenv resolve. Na realidade, o Júlio também está reclamando. Maglívia. Alô, alô. Até apareceu aqui um Solving Network Issues aqui para mim. Será que é a minha internet então que está mais ou menos?
Alô, alô, alô. 1, 2, 3, testando som. Tem som todo mundo agora? Deixa eu escrever aqui. Voltou? Voltou para todo mundo? Além do. Bom, espero que pelo menos na gravação fique ok. Tá? Bom, o pipenv está instalando aqui, vamos ver se ele demora. Outras vantagens aí do pipenv que ele faz e o pip não faz. Ele verifica, ele bate com o SSL, então ele vai garantir que você está, por padrão, se você estiver apontando para o PyPI, você está apontando para lá, e ele vai conferir também as assinaturas do pacote. Então ele aumenta a sua segurança, garantindo que você não vai sofrer um ataque de man on the middle, ou seja, alguém que consiga se passar pelo PyPI no meio da rede e instale algum pacote malicioso no teu sistema. E você efetivamente não quer que ninguém instale coisas maliciosas no seu servidor. Então ele confere batendo com as assinaturas das dependências que você porventura venha a utilizar. Inclusive, ele está instalando aqui, quando ele terminar a gente vai dar uma olhada, quando ele instala, quando ele cria o arquivo pipfile.lock, ele coloca essas assinaturas lá para ele poder realmente bater as assinaturas. Tá? Então aí é outra vantagem do pipenv em cima do conjunto pip mais virtualenv. Então eu tenho utilizado, tá? Como eu disse, ainda não sei como anda na comunidade, se resolveram aí as tretas. Ele está mais estável, tá? Antigamente, apesar que veja que agora ele está demorando no locking aqui. Esse é algum problema dele. Inclusive eu vi que o Poetry nesse aspecto funciona melhor. Ele consegue resolver as dependências. Isso porque eu só coloquei duas aqui. Eu não sei porque ele está demorando tanto. E também não sei se aquela hora com a rede também se deu pau. Deixa eu dar um... Eu vou parar ele aqui mesmo. Deixa eu ver aqui como é que ficou o meu pipfile. Ó, tá vendo? Isso aqui são as dependências em alto nível da minha aplicação, só que ele não conseguiu gerar o pipfile.lock porque ele ainda estava batendo, então ele ainda não acrescentou aqui aquelas dependências. Então eu vou rodar aqui um comando pipenvlock para que ele, baseado no meu arquivo pipfile, ele vai fazer o lock dessas dependências. Vamos ver se ele consegue fazer aqui agora. Que aquela hora teve alguns problemas com rede, pode ser que também seja isso. Júlio, eu parei de usar, não estava dando tanto bug no lock, mas aquela coisa, vai fazer live encode aqui com a galera, já viu, ele não estava demorando tanto, agora foi, tá? Então vou dar aqui um cat no pipfile.lock para a gente dar uma olhada no formato. Então olha lá, todas as dependências, e aqui ele coloca todas, tanto as diretas como as transitivas, né? Inclusive você tem o comando pipenvgraph, que ele coloca o seu grafo de dependências. Tá vendo? Então, olha lá, o Pandas depende do NumPy, depende do Python Date útil, que por sua vez depende do Six. Então, ele monta o grafo para você. E aqui, veja que o Jupyter tem uma porrada de dependência transitiva, talvez por isso que ele estava demorando, inclusive, também para fazer o lock. Ó. Muita coisa no Jupyter. Então, tudo isso fica, então, com a sua respectiva versão e ele vai conferir a consistência e a assinatura criptográfica de cada uma dessas dependências. Então, o do Jupyter aqui é barra pesada. Né? Então, vamos rodar aqui o pipenv shell. E aí aqui dentro rodar o Python, porque é do meu ambiente virtual. Então, import pandas. Vamos ver se vai dar problema. Pô, que sacanagem. E o pior é que eu usei o pandas esses dias aí e não deu problema para mim. Porque eu não sei ainda. Mas pelo menos o Jupyter ali vai funcionar. Vamos ver aqui. Jupyter Notebook. 。
Então, ó, Jupyter funcionando, só o Pandas que não. Vamos descobrir. Vou até fazer o seguinte aqui, Ctrl C. Sair aqui desse cara e vamos... Ah, o PyEnv tinha terminado, acho que aquela hora, né? PyEnv install "-l". Eu queria instalar a última versão para ver se por acaso eu instalando a última versão ele resolveria. Olha lá, quando eu dei o brew update PyEnv, ele me deixou disponível a versão 3.7.4. Então eu vou dar aqui um PyEnv install nessa versão 3.7.4 para ver se isso resolve. Mas enquanto isso, de toda forma, deixa ele instalando aqui, vamos fazer nesse outro aqui. Deixa eu ver qual foi o problema de novo. E o pipenv deixa você rodar só um comando nele também, né? Pipenv run. Se eu rodar Python, ele vai rodar o Python de dentro do ambiente virtual aqui no caso. Esse run, depois que você coloca um comando, ó, já rodou aqui direto. Entrou ali. Vou tentar de novo o Pandas e ver se eu acho alguma... import error. Eu acho que deve ser algum update aí que o Pandas deve ter feito e eu preciso fazer nas minhas libs de sistema. Vamos descobrir aí o que tá pegando enquanto eu instalo também o 3.74 ali. Vou colocar aqui Pandas. Aqui o Stack Overflow é bom, né? Quando cai num link do Stack Overflow é bom demais, porque alguém passou pela mesma perrengue possivelmente. Pô, mas é no Ubuntu. Pandas just put a new version 0.25 em julho. Mas esse aqui ele voltou pro Pandas, né? You don't need to roll back Pandas. To fix import errors, I've removed Python. E ele instalou o lib... depois eu tenho que acrescentar, inclusive. Bom, mas ele colocou a de dev aqui. E aí ele instalou novamente esse cara. Então deixou, inclusive, toda vez que eu coloco uma dependência dessa, eu venho aqui no fórum, coloco um edit, para eu poder, o pessoal do Ubuntu e qualquer outro aí, já ficar mais uma dependência. Eu acho que essa não deve estar aqui, então. Deixa eu ver. Ctrl F. Não tinha. Então, acrescentei aqui com o último, que aí é bom que na hora que eu salvar o vídeo, eu já salvo com essa dependência aqui que é necessária. Então, inclusive, viu lá que ele não instalou o pipenv como um todo, ele só reinstalou a dependência do sistema. Tá? Vamos fazer isso para testar? Então, brew install esse cara aqui. Legal que aqui ele até... ainda está instalando aqui, ainda está fazendo o build do 3.74 aqui. Vamos estressar aqui o sistema tentando instalar as coisas de uma vez só. Mas, enquanto isso, de toda forma, Fernando, não sei se deixa eu ver se o Éder por acaso chegou aqui que tinha feito a pergunta. Fernando, deu para entender aí o porquê que eu gosto de deixar o meu ambiente virtual dentro do próprio projeto? Né? Tá tudo em um lugar só, se eu quiser remover, eu simplesmente deleto e não tenho dev, is now part of the XZ formula. No available formula with the name libdev. LZMA is now part of the XZ formula. Que cabuloso. Então, vamos mandar bala, né? Já que tá falando aí. Porque também o Stack Overflow que eu vi era era do Ubuntu, né?
Eu devia ter colocado ali Pandas, mas eu devia ter colocado Mac. Pandas, Mac. Ah, mas essa é de 2006. Vamos ver aqui como é que estão as instalações aqui. Nada do 3.7, às vezes demora um pouquinho mesmo para ele compilar tudo. Essa do XZ aqui já está instalada. XZ já está instalada, mas eu só não linkei. Estranho, hein? Vamos fazer de qualquer forma aqui. E... Bom, vamos tentar de novo o RunPython. Apesar que ele falou que ele tinha desinstalado, né? Import pandas. Ah, e agora foi. Só linkei, mas foi, então daria já para... Né? Aliás, df de dataframe, né? Pandas.dataframe, acho que é assim. De pandas. O que tem aqui? Como é que chama o dataframe? Ah, tá. Não coloquei igual, aí não tem como funcionar mesmo. Então, olha aí. Então, funcionando foi aquela libzinha para mim no Mac, simplesmente instalar aqui o XZ funcionou. No meu caso não estava linkado, só linkei e ele mandou bala. No Ubuntu espero que funcione o link que estava ali. Daria até agora para fazer o teste final, né? Pipinenv run Jupyter, que aí ele vai rodar o Jupyter por dentro aqui desse pipinenv notebook. Olha lá, rodou o Jupyter. Então aqui tem esses arquivos, daria para criar um novo arquivo de Python 3, um novo notebook. Então, from pandas import pandas spd. Tem algum atalho que executa, né? Eu não lembro qual. Aí pd.dataframe e ele deve me dar uma lista vazia aí. Tem um output com nada aqui. Beleza? Aí funcionou aqui para mim. Tá certo? Então, instalar pandas, instalar Jupyter, eu instalaria por dentro, principalmente se o teu projeto depende dessas bibliotecas para funcionar. Tem o Henrique Bastos, ele tem também um setup que ele faz rodando, porque ele gosta de utilizar o Jupyter para testar, praticamente como se fosse um console, se não me engano, para ter o IPython. Ele tem um link muito bom. Deixa eu fazer um jabazinho aqui do Henrique. Como que era? Como monto meu setup Python Henrique Bastos. Ele tem um esquema que ele cria um ambiente virtual só. Aqui, ó. Esse aqui eu recomendo bastante darem uma olhada. Só falta o Medium me pedir para logar. Se eu pedir para logar, bom, tá aqui também. Tá? Vai lá, pediu para logar, o desgraçado. Vaza. Mas ele tem aqui umas dicas que eu acho bem legal. Ele cria um virtual env só, onde ele vai instalar o Jupyter e o IPython para ele poder utilizar sem ter que instalar dentro do próprio projeto. Quando você só quer utilizar o IPython e o Jupyter só como maneiras de você testar as coisas e elas não serão efetivamente dependências do seu projeto, aí eu recomendo dar uma olhada nisso que o Henrique faz. Agora, se elas forem dependências, aí você realmente tem que instalar, faz sentido você instalar. Por exemplo, o IPython, em particular, eu prefiro ele como console,
e aí dentro do meu projeto Django eu instalo o IPython, porque aí ele vai ser instalado quando eu colocar ele num servidor, por exemplo, como no Heroku. E se eu instalo o IPython, toda vez que eu digitar o Python, for rodar o Python lá no servidor, o IPython está disponível e eu consigo utilizar o IPython dentro do servidor. Tá? Acho que era isso, pessoal. Mais alguma coisa aí? Deu para pegar aí, então, a ideia de VirtualEnv, pipenv, foi até um resumão aí, bem a jato, do que tem no curso. Eu vou ver se eu coloco o link ali de todas as dependências da instalação para funcionamento correto do PyEnv, né? E aquelas libs servem também para o pip para fazer você conseguir compilar todas as dependências. E aqui uma coisa também, tá? Um adendo, já que a gente está falando de Jupyter e Pandas, isso tudo quando você está utilizando o sistema Linux. Então ele vai conseguir compilar essas dependências em C que eu mencionei. E essas bibliotecas científicas costumam utilizar muitas. Inclusive o pau que deu ali possivelmente é porque o Pandas depende de alguma extensão em C e por isso que ele consegue rodar bem. Né? Então ele delega as partes mais parrudas que dependem de performance para as bibliotecas em C. O lado ruim disso é que você precisa compilar essas bibliotecas. Então, dentro de um sistema Unix, seja ele Mac ou no Linux, instalando essas bibliotecas você vai conseguir fazer essa compilação. No Windows, já dá uma dor de cabeça danada conseguir compilar essas bibliotecas. Então, o que o pessoal que trabalha com programação científica faz? Usa o chamado Anaconda. O que é aí o Anaconda? Né? Então, eu esqueci só o nome da empresa, apesar de nós termos trazido um keynote para Python Brasil que rolou aqui em São José. Eu acho que era alguma coisa Analytics. Enfim, a empresa ela empacota todas essas dependências de pacote científico já tudo compilado dentro do Anaconda. Então quem trabalha com Windows costuma instalar o Anaconda e aí vai ser bem pesado porque ele vai ter que... Ele já vem com tudo, já vem com Pandas, NumPy, Jupyter e etc. Então ele já vem com tudo instalado e compilado para você não ter que compilar nada dentro do Windows. Então, se você estiver num ambiente em Windows e está querendo trabalhar com Data Science, possivelmente o melhor caminho seja o Anaconda. Mas se você estiver no ambiente Unix, possivelmente você pode utilizar o ambiente padrão, que é utilizando aí ou o pipenv ou o pip mais VirtualEnv. Por quê? Porque se você pretende depois que fizer, se não for simplesmente um paper que você está fazendo uma análise de dados, mas que você vai precisar rodar o teu projeto dentro de um servidor e dentro de um ambiente, é interessante você sempre já trabalhar com pipenv e etc, porque o teu servidor em geral vai ser Linux e você vai ter que instalar essas dependências. Então, nesses casos, é melhor você, de repente, já se familiarizar com o Linux. Inclusive, isso é o que muita gente acaba fazendo. A galera que às vezes vem de Data Science, fazer o curso do Python Pro, é para ver essa parte um pouco mais de engenharia de software, que é deploy de projeto, teste unitário e etc. Então, às vezes é melhor você trabalhar dentro do Linux, porque no fim do dia, quando você quiser expor aí o teu projeto em um servidor que seja, como um serviço, como um API, você vai precisar efetivamente instalar essas dependências. Então, aí eu recomendaria dar uma olhada nesse, digamos, ambiente clássico de gestão de dependências aí dentro do mundo Python. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui o pessoal que ficou até o fim. Temos aí Fernando L. Couto, Júlio Saraiva, Márcio Alexandre, Marilívia, Reivson, Thiago, Wagner. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Ctrl mais Enter. Eu que dei um mole ali de não. Eu só vi agora aqui o chat aqui, Thiago. Diz que é Ctrl mais Enter que executa. Eu costumo utilizar por dentro do PyCharm. Pois eu espero. Fernando aqui colocou que não saiu o áudio. Eu espero que na gravação tenha saído. Se não saiu, a gente depois qualquer coisa aqui. Vou dar uma olhada na gravação depois. Alguém aí ia perguntar alguma coisa? Eu acho que eu ouvi algum áudio. O Wagner. Diga aí, Wagner. Eu não sou muito usuário Linux, mas esses dias eu vi um vídeo aí, o cara falando dessa gestão aí. Acabei até esquecendo o termo que você usou. Gestão de dependências.
Gestão de dependências. Eu vi sobre um tal de ASDF, mas ele não é próprio para o Python. Na verdade, ele faz para todas as linguagens. Isso seria bom ou, como se trata só de Python, fica com o Python mesmo? Rapaz, agora você me pegou, porque eu nunca ouvi falar desse cara. Ele faz a gestão de todas as linguagens que você instala. ASD. Eu acho que eu já ouvi alguém falando desse cara aqui, Ele viu? é bastante, entrando aí na conversa, Renzo, ele é bastante utilizado na comunidade Ruby. Quem eu ouvi falando dele foi o Akita, do Akita on Rails. É, foi ele mesmo que eu Ele ouvi. recomendou esse ASDF, mas eu dei uma olhada também para Python, já tem bastante coisa desse cara, já tem bem, assim, várias linguagens, e ele segue meio que um esquema de plugin, né? Você coloca um plugin lá que vai rodar e vai fazer a gestão de dependência, mais ou menos o que o Venv faz, ele vai fazer com o plugin do Python instalado nele. E é legal que você consegue instalar uma porrada de linguagens, que deve ter quase todas aí disponíveis para SDF. Aí você usa um gerenciador para todas as linguagens que você está usando, né? Entendi. Eu nunca utilizei para falar a verdade. Aí, se eu fosse responder e verificar isso, Wagner, o que eu veria é, uma vez que você use esse cara para fazer a gestão, tem que ver como é que vai ser feito o deploy também disso, né? Como é que você vai fazer o deploy. Apesar que hoje em dia também o pessoal digamos aí, quando você vai para o Docker, aí mesmo o Virtual Env, você não tem necessidade, se você for fazer o deploy, vir uma imagem do Docker, né? Então depende muito da tua estrutura. Eu honestamente não tinha utilizado não. Se ele servir, aí eu veria só isso. Como é que depois eu trato as minhas dependências na hora de fazer o deploy. Se ele fizer só as vezes do PyEnv, ou seja, para deixar que você faça a gestão da instalação de diferentes versões de Python e poder ativar cada uma delas, aí eu acho que é tranquilo utilizar, né? Porque, por exemplo, o PyEnv você não vai colocar no seu servidor, né? Efetivamente no servidor, em geral, você vai ter uma versão de Python lá rodando, você vai instalar esse cara ou vai estar dentro do seu Docker informando quem é a versão. Então aí você se faz desnecessário você ter um PyEnv da vida, porque ele só serve para isso, né? Para fazer a gestão das instalações dentro da sua máquina, tá? Mas acho que nada contra fazer um teste, depois vou ter que dar uma olhada. Quem tinha comentado aí em cima da pergunta do Wagner foi o Thiago? Isso, eu até coloquei o link aí, se o pessoal quiser dar uma olhada depois. Maravilha. E você já usou, Thiago? Alô? Thiago? Opa, tá me ouvindo agora? Agora sim. Você já Ah, chegou a usar? eu usei ele aqui no Ubuntu, eu tava fazendo uns testes, ele roda basicamente como se eu não me engano, é PyEnv? RV, que é o do Ruby, né? Ele Uhum. faz basicamente essa instalação de várias versões mesmo. Você define lá quais versões você quer instalar, e aí você vai ter ele faz essa gestão toda do path ali para você não se perder, etc. Então você consegue usar versões diferentes. Eu até não tinha utilizado, nunca tinha utilizado o PyEnv para isso, e E acredito que foi eles com ele façam aí mesmo. algo próximo. Mas você conseguiu instalar também as versões de Python, então, com ele. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, você instala o SDF, e aí com o SDF você tem que instalar os plugins, né? E aí você instala vários plugins das linguagens que você quer utilizar. Então você pode ter o SDF para Python, para Ruby, para Elixir, para qualquer coisa que você quiser ali. Entendi. E aí, dentro desses plugins você vai fazer a instalação das versões, e ele puxa até dos repositórios oficiais. Então, assim, acredito que, não sei se ele faça toda essa verificação de SSL que você comentou que o PPenv faz, dos pacotes, né? Mas como Ah, ele puxa não, do mas recurso padrão do Python, aí eu acredito que as versões, pelo menos da linguagem, vão ser sempre as oficiais. Não é um então, mas repositório só dele. aí, ele está falando que ele faz às vezes do PyEnv. Se for só o PyEnv, aí vai ser o mesmo esquema, né? Porque você vai com ASDF instalar versões diferentes do Python, ele vai fazer essa gestão para você só das diferentes versões de Python, só isso. E aí você vai ter que efetivamente instalar, não vai te eximir de instalar o pipenv, etc. Então, Exatamente. As dependências você vai ter que gerenciar de alguma outra forma. Acho que facilita isso. para quem trabalha em mais de um projeto, né? Às vezes Python 2, Python 3 fica meio complicado.
É o que isso. Aí o Virtual Env resolve, mas o que e é ruim que os nomes são parecidos, né? E é bom fazer essa distinção porque os nomes são parecidos, né? Então vou tentar deixar aqui até porque essa dúvida já veio antes, né? PyEnv serve para quê? Para você instalar diferentes versões do Python sem danificar o Python que já vem instalado no teu sistema operacional. Se for Mac e Linux, vem Python instalado e não mexa nesse cara. Se você mexer, você vai ter que formatar o computador de novo. Então o PyEnv resolve esse problema e o problema do seguinte, né? Espero que tenha acabado. Ele até acabou aqui, né? Então o PyEnv, quando eu coloco aqui o versions, então o que ele me permite é isso. Vocês viram que eu atualizei o PyEnv, ele já me deixou disponível o pacote 3.7.4. Por exemplo, se você ficar dependendo do sistema de pacotes do Ubuntu, muitas vezes ele está bem atrasado. Às vezes ele ainda, sei lá, da versão 3 do Python ele só tem a 3.5 alguma coisa. Tá? Sim, que é o que eu estava acostumado antigamente. Então ele te dá um acesso ao, digamos, ao estado mais atual dos repositórios da linguagem e deixa você instalar, que foi o que eu fiz aqui com esse comando. PyEnv versions, coloquei esse cara. E aí ele faz a gestão do que você quer deixar como global no teu path, né? Então, PyEnv with Python, ele vai me responder que é o do 372. Se eu agora colocar PyEnv global a 3.7.4, quando eu perguntar de novo agora o with Python, ele está utilizando essa. Então, quando eu rodar Python aqui, ele roda 3.74 a partir desse momento. Então, isso é o que o PyEnv resolve. Tá? Inclusive, se eu rodar aqui agora um pip freeze, não tem nada instalado. Por quê? Porque esse aqui é o 3.7.4 que eu acabei de usar. Então, se eu tentar... Deixa eu ver se vai dar merda ou não. PipEnv, olha, deu ruim por quê? Porque o PipEnv não existe. Porque ele está instalado para a versão 3.7.2 que o meu path nesse momento não enxerga. Então, se eu quisesse trabalhar agora com PipEnv no 3.7.4, eu faria o quê? Pip install PipEnv, porque ele vai instalar nesse Python. Python tem que ser instalado com 2 L's. Então eu instalaria o PipEnv nesse meu Python 3.7.4, para aí sim eu poder fazer a minha gestão de dependências com o PipEnv. Né? Inclusive, eu upgrade aqui para ele parar de encher o saco. Então, esse seria o fluxo aqui, pip... Não, dá um pip freeze aqui para saber o que está instalado agora. Ele instalou, olha lá. Então, basicamente, ele instalou PipEnv com as dependências dele, que aqui é o virtualenv, virtualenvcone e certify, que é o que efetivamente bate as assinaturas criptográficas. E aí eu faria, né? E aí o que eu entendo, então, do que está aqui, do ASME, é que se ele faz às vezes do PipEnv, ele vai te resolver esse problema. Você vai instalar o Python, mas depois que você instalou e setou ele aí de alguma forma, os comandos dele que eu não conheço, mas de repente depois vou dar uma olhada. Tem até aqui, né? All plugins. E aí deve ter um plugin de Python aqui, né, Thiago? Tem uma... Olha lá, Python. Isso, até no chat eu mandei o link direto aí, que é do Dan H. Já mandou? Obrigado. Dan Harper, né? Que é o SDF-Python, o nome do repositório. Tá aqui. Beleza. Então, resolveu o problema com esse cara, você tem ou você vai via pip virtualenv, ou você vai ainda via PipEnv fazer a gestão das dependências dentro do seu projeto Python. Porque até se você utilizar ele assim, você determinou as suas dependências e depois dentro do seu projeto Python você vai colocar as dependências lá da maneira mais adequada. Né? Por exemplo, se você for subir com o Heroku, ele sabe ler o pipfile ou pipfilelock e ele vai fazer a instalação para você, você abstraiu, você nem precisa saber como faz isso. Se você for para um Docker, você vai ter que utilizar uma imagem, de repente, que tem a versão de Python que você está utilizando e vai poder instalar as dependências a partir do PipEnv. E é interessante porque, por exemplo, aqui ele criou
ls-a, eu estou com aquele virtualenv ali, né? Que é o que eu criei anteriormente, que foi com só para lembrar aqui, ó, bin, deixa eu ver, o source bin, verdade.env, por isso que está dando errado, .bin activate, Python-v, veja que é a versão 3.7.2 isolada que a gente tinha criado, né? Então, se eu quero atualizar isso aqui, eu posso simplesmente... Aqui eu estou com o virtualenv mesmo, deactivate, rm, só removo aqui o meu .env, vou dar aqui um rf para remover o diretório com tudo. Veja que aí, como eu estou dentro do próprio projeto, eu não preciso parir onde é que isso aqui está. Está dentro do projeto e está com essa conversão de .venv, eu já sei que ele está ali. Né? E aí, para eu instalar via pipenv, como eu tenho certeza que esse arquivo lock está atualizado e eu não quero que ele fique recalculando as dependências, porque às vezes ele demora, e é o problema que o Júlio colocou aí no site, que eu já vi no chat, e que também eu já vi acontecer, você vai rodar o comando pipenv sync, nesse caso. O que ele vai fazer? Ele não vai calcular as dependências, ele só pega o que está dentro do seu lock e vai instalar. Então veja que, olha lá, ele está de novo no processo de criar ambiente virtual, não fez o cálculo das dependências, só pegou o que estava dentro do meu pipfile lock e instala. Então quando eu vou fazer o deploy, eu não rodo o install, porque o install vai tentar resolver essas dependências de novo. E se alguma foi atualizada, ele vai gerar o arquivo lock com elas atualizadas. Quando eu vou para deploy, eu faço o pipenv sync. Porque aí e é bom que ele nem também perde tempo calculando, e não deve mesmo. Por quê? Quando você está com arquivo lock, aliás, eu mostrei isso para vocês estão vendo aqui? Eu falei isso tudo, digitei. Ela deixou de compartilhar aí. Ah, papai, devia ter... Quando for assim, vocês podem me avisar. Eu fiz tudo isso. Eu removi o ambiente, vou tentar aqui passar de novo, sem rodar tudo. Estava falando meia hora, mas mutado aqui também. Isso, então, mas tudo bem, eu vou mostrar o que eu fiz aqui antes, né? Tá, o que eu tinha feito, olha lá, eu vi que não tinha nada, acabou de instalar aqui o 3.7.4, isso é o que eu tinha feito. Eu dei um pip freeze que mostrou que não tinha nada instalado, e o pipenv não estava instalado na minha versão 3.7.4, porque eu acabei de instalar aqui. Aí o que eu fiz? Instalei o pipenv na minha versão de Python 3.7.4, essa instalação que está aqui. Depois aqui eu só fiz o upgrade do pip para ele não me dar mais essa mensagem de warning. Aí eu mostrei aqui o que o virtualenv estava aqui. Mostrei que ativei o meu virtualenv, mostrei que a versão era o do venv antigo. E aí a vantagem de eu utilizar o ambiente virtual dentro do meu projeto. Já que ele está aqui, eu consigo simplesmente removê-lo, simplesmente removendo a pasta dele. Removi, está certo. E aí eu rodei o pipenv sync, que é aquele que ele não vai calcular as dependências novamente. Simplesmente o que ele faz é bater no meu pipfile lock e instalar tudo. É isso que ele está fazendo aqui. Então eu acabei de trocar para o 3.74 aqui, vamos conferir. Pipenv shell. Opa! Python-v. Deu ruim. Fiz alguma besteira aqui. Python-v maiúsculo. Olha lá, 3.7.4. Python. Import pandas. Vamos ver se vai dar merda de novo. Não deu. Então poderia usar aqui normalmente. E Jupyter Notebook. Com I não vai dar certo mesmo. Tem que ser com Y. Olha aí. Então, o Jupyter funcionando. Então, esse meu ambiente efetivamente seria... não precisava ligar aqui o PyCharm. Esse ambiente aqui seria reproduzível dessa maneira aqui que a gente fez aqui. Tá? Então, PyEnv só resolve instalar as diferentes versões do Python no meu computador para elas não conflitarem com o Python do meu sistema operacional.
Pip, Virtual Envy e Pip Envy têm a mesma função, só vão fazer isso de maneira ligeiramente diferente. Vão ser os caras que vão permitir que você instale as dependências, e é isso que você vai utilizar mesmo. E na verdade é isso, só as diferenças. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver o que mais aqui, que teve uma pergunta aqui simples de responder, a do Revson, tá aqui. O plantão de dúvidas será disponibilizado? Sim, Revson, eu estou gravando e aí depois eu vou fazer o download disso, fazer o upload lá para o canal do YouTube e aí eu mando para todo mundo aí pela lista de e-mails. Beleza? Pô, Diego, chegou atrasado. E mais um que não consegue ouvir, putz. Júlio, PyEnv não usei, mas não curto a ideia dele. Eu curti porque ele me deixa instalar novas versões e me evita de eu fazer besteira no Python padrão do meu sistema operacional, né? E quando acontece isso, você tem que basicamente reformatar o computador. Como eu gosto de evitar esse tipo de coisa, reformatar o computador para mim é um custo muito caro. Não gosto de fazer isso. Então eu curto, né? Mais alguma pergunta aí, galera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Também já batemos aqui no horário, né? Então, pessoal, muito boa noite para quem acompanhou aqui ao vivo essa live. Para você que está ouvindo aqui a gravação, eu vou deixar o link aqui do PyTools aqui embaixo, que é o curso intermediário, que a gente trata de todas essas ferramentas que devem ser utilizadas aí no dia a dia de um projeto. Vou deixar o link aqui. Vou ver se eu deixo também aqui o link, vou deixar aqui, na verdade eu prometi, vou deixar o link com a gravação das dependências que, se você for utilizar o PyEnv, é salutar que você instale essas dependências, eu vou colocar aqui no caso do Ubuntu, para você poder instalar aí no seu computador e não passar por problemas quando você estiver instalando a biblioteca como Pandas, que foi a que deu problema aqui para a gente também. Tá certo? Então é isso, muito boa noite para você que acompanhou a gente aí e daqui 15 dias tem mais um plantão e quem tiver dúvida pode responder o e-mail que recebe aí na lista, quem está fazendo parte aí do grupo, pode fazer como o Éder e o Fernando fizeram. Quando eu mandar a gravação do vídeo, você pode mandar a sua dúvida que a gente pode abordar aí no próximo plantão. Beleza? Grande abraço aí, galera. Até a próxima.